Oi pessoal, meu nome é Marilúcia de Souza, sejam muito bem-vindos ao meu canal e esse é o nosso primeiro vídeo. E nada melhor para começar toda essa jornada do que contando um pouco sobre mim, sobre como tudo começou e por que eu resolvi fazer esse canal, contar detalhadamente tudo que eu vivi nessa minha jornada profissional. Então, quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, que já estava na época de eu entrar no colégio, já tinha que saber o que eu queria fazer da vida, né? Então, se eu não me engano, foi uma tia minha que comentou com a minha mãe que tinha um colégio em São Paulo, né, no Brás, que no caso é a ETEC, Carlos de Campos, né? Na época não era ETEC ainda, isso foi em 1993. Que comentou com a minha mãe, falou assim, lá nesse colégio tem curso de decoração de interiores, vai vendo. Não era nem design de interiores na época, era decoração de interiores. Aí tudo essa conversa começou por uma coisa bem diferente. Assim, uma coisa acabou puxando a outra, apesar de não ter nada a ver. Eu amava fazer, além de ver as revistas, além de, né, ler Casa Cláudia, arquitetura e construção, eu gostava muito de fazer decoração de festa infantil, mesa de festa infantil, sabe? Fazer flores, vasinho de flores, essas coisas assim que eram mais artesanais. E até hoje eu faço, e tudo que tem assim na minha família, quando tem aniversário de sobrinho, quando tem alguma coisa desse tipo, é eu que acabo meio que tomando a frente dessas coisas. Aí uma tia minha comentou com a minha mãe, por que a Marilúcia não vai e não faz um vestibulinho para poder estudar nesse colégio? Ela gosta tanto dessas coisas de decoração. Só que assim, ela falou no intuito de eu fazer esse tipo de coisa lá. Mas eu já sabia que lá eu ia aprender outras coisas, que era um ensinamento, que eu ia aprender coisas mais relacionadas, mais perto da arquitetura mesmo, né? Que era meu interesse. E assim foi feito. Fiz o vestibulinho, passei, né? Num primeiro instante, minha mãe ficou bem preocupada na época. Ela falava, eu não entendia muito bem o que era isso. Falava, mas você gosta disso? Isso dá futuro, né? Ficou por muito tempo com essa preocupação. Mas enfim, comecei a fazer o curso lá, me apaixonei. Foi um curso muito rico, tive professores maravilhosos. Foram 4 anos na época. Eu fiz parte da penúltima turma que fazia o curso técnico junto com o curso normal. Depois de 2 anos, aí separou, né? Virou o curso normal, o colégio normal, com o curso técnico. E foi maravilhoso. E a partir daí, né, eu me formei em 96, né, no colégio. E aí começou aquela questão, aquela correria de procurar estágio, tudo. Até que eu consegui, no final do curso, um estágio para trabalhar numa marcenaria. Era uma empresa familiar, era no bairro de Pinheiros. Lá se fazia marcenaria, e tinha parte de paisagismo, tinha parte de tapeçaria, cortina, almofadas, enfim, toda essa questão, né? Não foi uma das melhores experiências, não era um ambiente muito saudável, né? Era bem complicado ali. Mas foram 3 meses, era o que eu precisava para me formar, aí concluí o curso. Aí feito isso, passei na experiência, fiz o estágio, né? Fui embora. E depois de um tempo fiquei procurando emprego na área, né? Como qualquer recém-formado. Até que eu entrei numa marcenaria de alto padrão, que era no bairro de Moema. Lá fiquei por um bom tempo. Aprendi bastante coisa, né? Eu trabalhava na parte de vendas, parte comercial. Fiquei bastante tempo nessa função, né? Depois eu vou contar um pouco sobre isso. E
E depois de lá, aí eu entrei na minha primeira loja de planejados, que foi quando eu comecei a trabalhar definitivamente dessa área. Aí, assim, depois que você começa a trabalhar em planejados, é meio que um caminho sem volta, sabe? E acabei ficando por muitos e muitos anos, né? Comecei por volta, depois que eu me formei, eu acho que foi por volta de 99, 2000, foi alguma coisa assim. E aí acabou que fui indo de uma empresa para outra. Maior parte, uma boa parte desses 20 e poucos anos aí eu atuei na parte comercial, na parte de vendas, né? Trabalhei em loja de alto padrão, outras nem tanto. Trabalhei em loja de shopping por muito tempo. E no Shopping Lar Center aqui em São Paulo. Fazendo vendas, fazendo atendimento, enfim. Aí depois de alguns anos, né, porque essa parte é bem cansativa, aí eu dei uma cansada disso, falei, não, eu quero trabalhar na parte pós-venda, projeto técnico, que eu acho que é mais minha cara. E assim foi feito. Quando foi, se eu não me engano, em 2007 ou 2008, eu ingressei num outro lugar para fazer a parte de pós-venda, que é o quê? O que é o projetista técnico, ou projetista liberador, ou projetista definidor, né? O conferente. Ele atua fazendo toda a parte de revisão daquilo que foi vendido. Então, o pessoal do comercial vendeu, acertou o financeiro, aí o que é feito depois? Feita a medição técnica, né? Vai um medidor ou o próprio projetista que faz o projeto, que eu já fiz muito essa função também de lá no dia. Faz toda a medição, pega as medidas minuciosas do local, pontos, tomada, interruptor, ponto de água, ponto de esgoto, tudo. Toma nota dos elétrons que serão usados no local, para poder ver se tudo aquilo que foi projetado cabe da forma que foi feito na loja, ou se vai ter que ser feito alguma alteração, alguma edição. Eu vou estar falando sobre isso nos próximos vídeos, tá? Que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem, e é muito importante que você saiba o que você está fazendo quando você compra um móvel planejado, sabe? O que você está assinando. E às vezes, e nesses anos eu percebi que tem muita gente que não tem ideia do que é isso. Então a gente vai estar conversando sobre isso. Guarde essa informação que nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Aí comecei a fazer essa parte, me identifiquei mais, eu sempre me achei um pouco mais técnica nas minhas abordagens. Até quando eu atendia mesmo, eu nunca fui aquela vendedora de explodir de vender, né? Que assim, vamos manter uma ética aqui, mas a gente sabe que tem muita gente que faz isso, que vende e não liga muito para a parte técnica. E eu não era muito assim, porque eu sempre me preocupava em passar muito detalhe, então isso não me fazia uma grande vendedora. Mas foi muito bom, porque depois quando eu fui pro técnico, eu exerci minha função muito certinha ali. E eu não me arrependo de nada, de absolutamente nada. Então eu comecei a fazer essa parte técnica, né, dos projetos da marcenaria, ou de planejados, porque eu trabalhei em algumas empresas, não foi uma empresa só, né? Então eu fui trabalhando assim ao longo dos anos, até que chegou em 2014, né? Entre indas e vindas, entra numa empresa, vai na outra, e assim, tem pessoas que acham negativo isso, mas eu acho muito legal, porque eu pude perceber e pegar o jeito de vários lugares, né? Perder várias técnicas, várias visões sobre isso. E isso me ajudou a formar um caráter profissional que eu tenho, né? Hoje foi muito bom pegar um pouco desses lugares todos e formar um método, um jeito de pensar, uma coisa assertiva, né? Até que chegou em 2014, como eu disse, fui trabalhar para uma indústria, né, que abriu uma operação em São Paulo para poder atender clientes de algumas franquias dessa indústria que faliu, né, que infelizmente entrou em falência. E essa fábrica foi atender esses clientes, né?
dessas lojas falidas, então eles formaram uma operação, um time ali para poder atender o que ocorreu, jurídico, montagem, e tinha um departamento de projeto, que aí foi nesse departamento que eu entrei. Assim, eu considero essa uma das experiências mais ricas que eu tive durante essa trajetória, porque, meu Deus, ali eu tive que lidar com um cliente chegando muito nervoso, porque foi comprou numa loja, a loja fechou e ele não sabia o que fazia, e ele achava que ia ser enganado, e eu tinha que ser aquele filtro, aquela pessoa, eu e outros projetistas, né, que tinham junto, cada um atendendo o seu cliente. Atendemos muitos, mas muita gente. Foi quase 5 anos de trabalho lá. E ali a gente aprendeu a ser psicólogo, a apagar incêndio, a refazer os projetos, a melhorar os projetos, muitas vezes, que eles faziam na loja. Mas, assim, na grande maioria, assim, o pessoal saiu satisfeito, saía de bem, assim, com tudo, saía até nosso amigo, né? Teve algumas experiências traumáticas, ruins? Teve. Mas a parte boa, assim, ela superou tudo, né? Superou tudo. E eu guardo muitas, assim, ótimas recordações daquela época. E um pouco antes disso, surgiu a oportunidade de eu entrar para a faculdade. Que até então eu fiz o curso técnico lá no Carlos de Campos, né? Que eu falei lá atrás. E quando foi em 2014 eu entrei na faculdade de design de interiores, né? Que, é lógico, teve uma distância absurda de tempo de formação, né? O colégio técnico me formei em 96, a faculdade veio em 2014, já agregado com outras ideias, a parte da informática, que antes eu não tinha, né? Que antes, lá, quando eu me formei em 96, era tudo na mão, no grafite, no nanquim, na folha, né, de papel, no vegetal, era muito mais artesanal. Eu sou dessa época. Old school total por aqui. Mas foi muito legal. E ali na faculdade foi assim um renovar de pensamento, trazer coisas novas. Me trouxe o curso superior, né, que é muito importante. A questão do estudo sempre foi muito importante para mim, para minha família. E é uma coisa que ninguém te tira, né? Então, para quem trabalha nessa área, assim como outras profissões também, estudar, tá sempre estudando, é um negócio que vai fazer parte da nossa vida para sempre, né? Aí fiz a faculdade, continuei meu trabalho ali, né, durante todo esse tempo, nessa empresa, findou o contrato. Aí dali eu já, acho que meio tardiamente, comecei a fretar com essa coisa de começar uma transição, de fato atuar como designer de interiores, né? Aí, mesclado entre uma empresa e outra, entre um trabalho para um lugar e outro, comecei a fazer consultoria de design de interiores. Porque como por enquanto eu ainda tenho alguns vínculos, então eu ainda não tenho aquela disponibilidade de fazer conferência de obra, acompanhamento de obra, aliás, melhor dizendo. Então a consultoria ela ajuda a eu me aproximar mais desse cliente final, né, que precisa dessas orientações, e me faz pensar assim um pouco fora da caixa, né, e também a trabalhar outros talentos que eu tenho, né, na parte de projetos, de orientação. Às vezes a pessoa tem uma excelente ideia para poder fazer dentro do seu ambiente, mas ela fica um pouco travada, com medo de comprar coisa errada, de fazer coisa errada. E aí é que entra o profissional, né? Aí é que entra o designer de interiores, aí é que entra o arquiteto, aí é que entra o engenheiro. Cada um, né, com a sua especialização, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua função, né? E eu tô até agora nesse sentido. Como é que a Mari está profissionalmente hoje? Eu ainda presto serviço como conferente técnica de projetos e, intercalado a isso, eu faço os projetos de consultoria, de design de interiores. E é um caminho, é uma transição que está ocorrendo naturalmente, até que vai ser exclusivamente isso, a parte de consultoria, e é uma coisa que eu quero muito
tocar, porque é muito bom, é um trabalho muito legal e é uma coisa que ajuda a gente a agregar na casa do cliente, da pessoa que nos procura para fazer um trabalho como esse. A intenção do vídeo era essa, hoje, de me apresentar, falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre o meu trabalho, falar sobre as minhas intenções. Mas eu quero deixar o alerta aqui de que você continue nesse canal, você se inscreva, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, porque a gente vai falar de tudo isso que eu coloquei aqui de uma maneira muito mais detalhada, muito mais dinâmica, para você entender o que é o papel do design de interiores, o que é o papel do projetista de imóveis planejados, os cuidados e a atenção que você tem que ter quando você for comprar um projeto, for fazer um trabalho como esse nas lojas, para você não ficar perdido, tá bom? Foi um prazer ter você por aqui. Continue comigo, me acompanhe nas minhas redes sociais e até a próxima.